Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, você torcedor do Guarani, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, bateu a equipe bugrina 3-2 de virada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise, os dados, as informações deste triunfo goiano, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano, deixe o seu like como uma demonstração de carinho ao nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Esse vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Na Viegas Printer você encontra impressoras e computadores que atendem à sua necessidade. A Viegas Printer te atende em qualquer lugar do estado de Goiás. Então você precisa de uma impressora, precisa de um computador, loque com a Viegas Printer. WhatsApp, o telefone 99143 7700. Guarani 2, Goiás 3. Goiás colocou fim aí a 2 derrotas consecutivas e a uma sequência de 6 derrotas consecutivas fora de casa. O Goiás havia perdido os últimos 6 jogos que fez fora da Serrinha. Ontem o Goiás conseguiu pôr fim a essa sequência tão ruim, vencendo a equipe do Guarani. Vamos conferir primeiro os principais números do jogo. Aí está, na posse de bola, 64,5% para o Guarani, 35,5% para o Goiás. Acabou apagando ali, né, o item da posse de bola, mas esse primeiro item aí é a posse de bola, tá bem? Finalizações 22 do Guarani, 8 no gol. O Goiás, um aproveitamento muito bom, né? Porque o Goiás finalizou 8 vezes. 5 no gol, destas 5 foram 3 gols. Então, sem dúvida, um número muito bom. Um aproveitamento muito bom. Precisão nos passes 92% para o Guarani, 78% para o Goiás. Cruzamentos 36% do Guarani, 9% do Goiás. Os lançamentos 22% da equipe paulista, 47% do time goiano. Desarmes 8% para o Guarani, 9% para o Goiás. E os escanteios, 10 escanteios para o Guarani, apenas 1 para o time do Goiás. Agora vamos conferir o time que o técnico Márcio Zanardi utilizou durante essa partida contra a equipe do Guarani. Aí está, o Goiás voltou a utilizar o sistema com 3 zagueiros, Tadeu no gol, o Messias, o David Braz, que saiu para a entrada do Edu, e o Lucas Ribeiro. A linha de meio campo ali com o Diego, o Wellington, depois o Luiz Henrique, o Natan, depois o Edson e o Sander, Regis, depois o Paulo Baia, lá na frente o Thiago Galhardo, que saiu para a entrada do Wellington, e o Rildo. O Rildo jogou 1 minuto, certo? Então, mas ele está aí, né, na formação, em que pese não tenha jogado, um tempo muito, mas muito pequeno mesmo. Então essa aí foi a formação do Goiás. Agora os mapas de calor. Vamos conferir aqui primeiro o mapa da equipe do Guarani. Muita posse de bola, jogando dentro do campo do Goiás e circulando o bloco de marcação do Goiás, correto? Vou pegar aqui, ó, o Goiás, que marcou num 4-4-1, né? O normal é você marcar no 4-4-2, mas o Goiás marcou num 4-4-1 porque ele perdeu um jogador, então ele teve até que desfazer a linha de 3. Então o Goiás marcava dessa forma, só que o Goiás teve que abaixar muito o bloco aqui, ó, muito. E aí o Guarani ficava circulando nessa área aqui, que é o que a gente vê no mapa, tá bem? Já a equipe do Goiás, que teve uma posse de bola só de 35%, é essa aí. Onde é que o Goiás tocou na bola? Dentro da sua área, né? Foi o local. Ofensivamente, nas poucas vezes em que foi ao ataque, o Goiás saiu mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. A gente pode até observar a mancha azul um pouquinho mais forte no lado direito do campo, na comparação com o lado esquerdo, tá bem? Agora vamos falar do jogo em si. O jogo foi desconfigurado, porque com 1 minuto o Goiás perdeu um jogador, o Rildo expulso. Alguns acharam exagero, outros não,
Mas para mim a expulsão do Rildo, o Goiás não pode reclamar da arbitragem por conta daquela expulsão. Ele vai por cima da bola. Né? O jogador do Guarani vai bater a bola para frente, ele vai por cima da bola. Se ele errou o movimento, que é uma possibilidade, né? Às vezes o cara vai só se defender ali da bolada, mas erra o movimento, tira o pé. Sabe? Se você viu que passou por cima da bola, tira o pé. Numa ação rápida, você ainda consegue evitar o lance daquela maneira. Quem sabe talvez tivesse ficado num amarelo, nem falta, né? Mas ele foi por cima da bola. Para mim, o árbitro acertou em expulsá-lo. E aí aquilo desconfigurou o jogo completamente. Né? A gente nem pode dizer como é que seria o jogo. O Goiás ia ter mais posse de bola? Acho que não. Mas o Goiás marcaria de uma maneira diferente, até porque ele entrou com 3 zagueiros. Né? Então a tendência é que o Goiás marcasse ali num 5-4-1, teve que marcar num 4-4-1, porque ele perdeu um dos jogadores, então ele teve que abrir a defesa. Né? Abrir a defesa, adiantar o Diego para fazer a segunda linha e conseguir dar um novo formato tático à sua equipe. E ofensivamente o Goiás não ia ao ataque. Né? Abdicava-se de ir ao ataque, o Guarani pressionando no início, obrigando o goleiro Tadeu a fazer algumas defesas, até que o Guarani chegou ao gol, inclusive num lance em que teve um erro do Natan. O Goiás, na única vez que foi ao ataque no primeiro tempo, acabou empatando o jogo. Né? Uma bola parada, o Galhardo cavou uma falta ali pelo lado direito, ele mesmo cobrou e o mesmo Natan acabou empatando o jogo para o Goiás. O desenho do segundo tempo foi muito parecido, né? Um Guarani com posse de bola, jogando dentro do campo de Goiás, mas um Guarani que deixa muito claro. Né, você assiste o Guarani jogar e vê o quão claro é essa campanha do Guarani, né, a razão dessa campanha do Guarani. É um time de poucas alternativas, uma equipe que é até muito voluntariosa, tem vontade, mas tecnicamente é um time que deixa muito a desejar. É uma equipe que dificilmente vai escapar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim o Guarani chegou ao gol, né, com o Matheus Salustiano, numa falha defensiva do Goiás, porque num escanteio, como é que você deixa o cara no segundo pau com toda aquela liberdade ao ponto de dominar a bola e finalizar? Numa cobrança de escanteio, isso é quase impensável. E o Goiás, defensivamente, né, tomando o segundo gol, assim como tomou 2 da equipe da Chapecoense, tomou 2 do Operário, tomou mais 2 ontem do Guarani. Essa estabilidade defensiva do Goiás foi algo perdido ao longo dessa sequência negativa dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E quando o jogo parecia perdido, surgiu o pênalti para o Goiás. Eu não vou dizer que a bola pegou ou não pegou. Talvez seja a minha visão, que já não é a mesma dos 20 anos, dos 30 anos. Eu não consegui ver o lance, sendo franco com vocês. Assim, eu ver o lance eu vi, eu não consegui foi enxergar a bola batendo no braço do jogador. Sabe? Olhei numa câmera, olhei na outra, nem vou dizer que pegou ou não pegou, porque eu não consegui enxergar. Achei os ângulos ruins da observação, então eu não consegui ver pegar. Até aquele outro lance antes, né, eu imaginei que ele ia checar era aquele, mas não, ele checou foi aquele do cruzamento na área. E eu confesso que eu não vi a bola bater no braço do jogador do Guarani. Ela pode ter batido, de fato, mas eu achei a imagem muito ruim para você avaliar isso. O Edu cobrou o pênalti, empatou o jogo. O Guarani se atirou completamente louco ao ataque. Antes do gol, o Goiás já tinha tido um contra-ataque. Que se tivesse o Bahia tivesse feito uma escolha acertada, provavelmente o Goiás já teria virado o jogo no lance anterior, mas aí naquela arrancada dele, partindo da intermediária, com a zaga do Guarani completamente exposta, o Jefferson tentando fazer um facão do outro lado, o Bahia saiu na cara do gol e fez o gol da vitória do Goiás, 3-2. Eu acho que taticamente é difícil você falar de mudanças, até porque foi um jogo muito diferente. A gente precisava ver um jogo natural, vamos dizer assim, um jogo mais normal para a gente fazer uma avaliação do que é de algum tipo de modificação no trabalho técnico Márcio Zanardi. Né? Mas por esse jogo de ontem, jogando com 10 o jogo inteiro, isso seria algo fora do contexto, né? Porque a hora que chegar outra partida, ele não vai fazer da mesma maneira. Por que ele não vai fazer? Porque ele vai jogar com 11. Né? Então essa é a situação. Mas a vitória ela foi importante por 2 aspectos. O primeiro, o matemático.
né? O Goiás voltou a vencer. O Goiás chegou a abrir, quando entrou em campo, estava em 12º lugar. Ele venceu, a Série B ali toda muito embolada, ele venceu e subiu para sétimo, né, ficando aí a 2 pontos do G4, o quarto colocado nesse momento é o Novo Horizontino com 26. Mas valeu muito pelo lado psicológico também, porque uma derrota para o lanterna da competição era algo que traria muito mais pressão, deixaria o ambiente ainda muito mais pesado para essa sequência. Então o Goiás conseguiu quebrar o jejum de resultados ruins fora de casa, eram 6 derrotas consecutivas, voltou a marcar gol fora de casa, voltou a vencer na competição e ainda subiu na tabela. Não entrou no G4, mas saiu da 12ª colocação para a 7ª. Então deu uma aliviada. E tem pela frente 2 jogos dentro de casa, que se tiver competência para isso, pode ser que o Goiás até entre no G4. Porque nesse campeonato tão embolado, se alguém consegue 2 vitórias consecutivas, no caso do Goiás seriam 3, porque venceu ontem, é muito provável que o Goiás entre no G4. Então, valeu muito por esse aspecto. Em termos de desempenho, vamos ver agora num 11 contra 11, mas o Goiás continua necessitando aumentar o seu desempenho. Ontem achei que o Zanardi ele demorou por um cara de velocidade, o Galhardo se entregou muito, o Regis acabou saindo no intervalo, mas eu penso que ele poderia já ter lançado mão de um cara de velocidade antes, porque o Goiás só tinha essa arma, né? Basicamente a arma que o Goiás tinha era essa, da velocidade. E no primeiro tempo o Goiás não tinha isso, por quê? Porque ele não tinha nenhum jogador veloz. O Regis não é veloz, o Galhardo não é veloz, o Rildo, que poderia fazer essa velocidade, foi expulso. Então o Goiás ficou sem saída nenhuma de bola. Tanto que só chegou naquela falta que o Galhardo cava ali, na cobrança dela sai o gol. Então achei que o Zanardi demorou a colocar o time dele com algum poder de contra-ataque. Quando ele coloca, o Guarani sai desesperado para o jogo, o Goiás usufrui disso para vencer o jogo. Então foi algo que eu senti falta. Outro risco que eu acho que o Zanardi não precisava ter corrido foi com o David Duarte, o David Braz. O David Braz já tinha amarelo, ele deu um carrinho lá na intermediária que o árbitro poderia ter expulsado ele, dar o segundo cartão, e mesmo assim o Zanardi manteve ele em campo. Só tirou lá já meados do segundo tempo, né, quando o Edu entra no lugar, mas ele poderia ter feito essa substituição no intervalo, nem que fosse por outro zagueiro, mas evitar de correr esse risco, porque se tem mais um expulso ali, fica com 9, acabou o jogo. O jogo tinha acabado. Mas, como venceu, como o David Braz não foi expulso, isso acaba amenizando tudo isso. Mas para mim ele correu um risco desnecessário na segunda etapa. O Goiás agora vem para uma sequência de 2 jogos em casa, o Amazonas e o CRB e Amazonas. É hora da equipe demonstrar que realmente está se recuperando ou está recuperada dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso a gente avalia em um outro vídeo, tá bem? Meu muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência. Fique à vontade para falar das suas impressões do jogo. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço e até a próxima.